Falando agora um pouquinho sobre as nossas camadas, que são elementos bem importantes aqui no Photoshop, a gente manipula elas durante toda a produção aqui da nossa imagem. Primeira coisa, tem esse olhinho. Neste olhinho eu posso visualizar e não visualizar a camada em questão. Agora a gente só tem uma, mas durante o curso a gente vai ter várias camadas aqui. Se eu quiser ver um antes e depois, como ficava sem, como tá ficando com, eu posso manipular aqui, ligando e desligando o olhinho da minha camada. Ao lado do olho tem a miniatura da camada. A miniatura me mostra um desenho menor, aquilo que está sendo trabalhado aqui na área de trabalho. Eu posso delimitar o tamanho dessa minha miniatura e também a cor que eu quero aderir à miniatura que eu quero trabalhar. Então, quando eu clico com o botão direito em cima dela, eu consigo ir em sem miniatura, que é bem difícil de trabalhar sem a visualização, miniatura pequena, miniatura média e miniatura grande. Eu trabalho sempre com miniatura grande, eu acho melhor de visualizar aquilo que eu quero manipular. Quando eu clico com o botão direito ainda, eu posso também atribuir cores para essa minha camada. Por exemplo, laranja, verde, amarelo, e isso é mais por fins de organização. Eu posso, por exemplo, atribuir a cor amarela para todas as minhas camadas que são de figura humana, atribuir a cor verde para todas as camadas que são de vegetação, e aí é mais fácil de eu poder encontrar as camadas que eu quero no decorrer do tratamento da imagem. Eu vou deixar no momento sem cor, então botão direito, vou clicar aqui na opção de sem cor. Se eu der 2 cliques no nome da camada, eu consigo renomear a minha camada. Então, eu vou dar 2 cliques no nome dela e vou renomear como imagem base. E vou dar um Enter. Eu tenho a mania de renomear minhas camadas com a letra maiúscula. E aí, cuidado de novo, o Caps Lock está logo embaixo do Tab. E lembram quando a gente clica no Tab, ele some com a interface. Então, é muito comum, quando o pessoal está fazendo o curso comigo, renomear também Caps Lock e aí, sem querer ir ali clicar no Tab, tá? E sumir toda a interface, é só clicar no Tab que ele volta. Então, Caps Lock, eu clico nele para poder renomear e depois desativo o Caps Lock. Se eu der 2 cliques fora do nome, vai abrir uma abinha de ajustes de ferramentas e alguns efeitos que eu posso trabalhar em cima da camada que eu dei esses 2 cliques. A gente vai trabalhar com isso aqui depois, vamos fechar agora que não vai nos interessar nesse momento. O mesmo acontece se eu der 2 cliques na miniatura, vai abrir a mesma janelinha, tá? Então, quando é para renomear, tem que realmente mirar ali no nome e dar 2 cliques no nome. Para eu criar uma nova camada, e quando eu criar uma nova, vai criar uma nova em branco, tá? Aqui embaixo, bem na aba inferior, na direita, tem algumas opções para eu fazer em relação à camada que está selecionada aqui. A primeira opção aqui, bem do cantinho, que eu não consigo deletar agora, porque eu só tenho uma, é para deletar a camada que eu quero, e eu também posso clicar nela e dar um delete, tá? Sem grandes problemas. Aqui na folhinha, que é a minha penúltima opção, quando eu clico, ele vai inserir uma nova camada ali em cima. Aí eu posso renomear, por exemplo, ela como camada teste. Camada teste. Dá o Enter e renomeou. Então, essa aqui foi a que eu cliquei. Agora, vejam que, tendo 2 camadas, eu posso vir na lixeirinha e deletar. Tá? Então, criei uma nova camada em branco. Do ladinho da camada tem uma pastinha. Essa pasta serve para eu poder agrupar camadas. A gente vai trabalhar depois com alguns agrupamentos, que o atalho desse agrupar também é Ctrl G. Então, ao invés de eu selecionar todas as minhas camadas que eu quero agrupar, vir aqui embaixo e clicar na pastinha, eu seleciono todas que eu quero e digito Ctrl G de grupo. Tá? E ele vai agrupar. Vamos trabalhar nisso durante o curso e vocês vão ver como funciona. Logo ao lado da pastinha, eu tenho aqui uma bolinha, tá? Essa bolinha, ela me deixa trazer alguns efeitos em cima da camada, a gente vai falar um pouquinho sobre eles, alguns em especial, principalmente de cor sólida, degradê e padrão, são as que eu uso nessa minha bolinha, e tem todos esses outros efeitos, que são os mesmos efeitos que eu já tenho aqui em cima, tá? Então, esses ajustes aqui de cima eu já tenho colocado na interface, eu não venho aqui para colocar, só uso nessa parte de cor sólida, degradê e padrão. Ao lado da bolinha eu tenho a ferramenta de máscara, aqui é onde eu faço a criação da máscara referente à camada que eu estou selecionando. A partir do segundo exercício do curso a gente começa a trabalhar com máscara e ela é um dos assuntos mais importantes aqui do Photoshop, tá? Então vou deixar isso aqui para quando a gente realmente trabalhar com ela e vocês entenderem ela na prática. Ao lado da máscara tem o FX, que são os elementos de efeitos que aparecem quando eu dou esses 2 cliques na minha camada. Então, aparecem vários efeitos aqui e esses mesmos efeitos também estão aqui no FX. A gente pode trabalhar em qualquer um deles. Eu trabalho muito dando os 2 cliques, então, porque acaba vendo ele mais no quadrinho aqui, acabo não usando o FX aqui da parte de baixo.
beleza? Agora, se eu quiser duplicar uma camada que já existe, por exemplo, essa aqui minha da imagem base, eu vou clicar em cima dessa imagem base e para duplicar uma camada, eu digito no Ctrl J. Ctrl J, ele vai duplicar a camada que eu estava selecionando anteriormente. Então, olha lá, criou imagem base, copiar. Tá? Se eu quiser deletar ela depois, eu posso ou vir aqui na minha lixeirinha ou dar um delete do teclado. Outra coisa importante é, eu posso movimentar as minhas camadas de lugar. Nesse momento, vocês não precisam fazer isso, só assistam o que eu vou fazer para vocês entenderem o processo. A gente vai trabalhar com isso no decorrer do exercício, então agora só para vocês poderem ter uma introdução básica sobre o assunto. Vou pintar essa minha camada de cima aqui, que antes estava, né, transparente, então eu via de baixo de verde. Então, vendo que a minha camada que está em verde, ela está sobrepondo a minha imagem base. Ela está na frente da imagem base e também em cima aqui na minha ordem das camadas. Isso me mostra que a camada mais superior vai ficar sempre na frente da imagem que está abaixo, tá? Então, as minhas últimas camadas criadas vão ser as primeiras camadas que eu vou enxergar. Se eu ligar e desligar o olhinho aqui, ó, eu não enxergo a minha camada e eu consigo enxergar então a camada de baixo. Ao clicar nessa camada aqui, tem algumas opções de modo de mesclagem que a gente vai falar no curso sobre esses efeitos aqui de modo de mesclagem, a gente vai chegar lá ainda, e também tem a opacidade. Opacidade em preenchimento, para o que a gente faz no Photoshop aqui, vinculado à arquitetura, é como se fosse a mesma coisa, tá? Mas eu trabalho muito na opacidade. Quando eu for tirando essa opacidade da camada em que eu estou selecionando, vai começar a aparecer a camada que está logo abaixo, tá? Então, quanto menos opacidade, mais eu vou enxergar a camada que está lá para baixo. Se eu quiser levar essa camada teste aqui como uma camada de fundo da minha imagem base, é só eu clicar em cima da camada, arrastar ela até abaixo da imagem base e vai formar essa linha em negrito. Quando eu largo, ela vai ter ido para trás da camada da imagem base, a camada teste vai ficar atrás, e onde tem modelagem na imagem base, eu não vou enxergar esse verde, porque tem uma modelagem sobreposto, e onde estava aqui na minha partezinha transparente, eu vou enxergar essa imagem de teste do fundo. Tá? Então, é assim que funciona mais ou menos o entendimento das minhas camadas. Então, elas são mutáveis aqui, eu consigo trabalhar com elas na posição que eu quiser, e isso vai dando a ordem de visualização dos meus elementos no geral. Vou clicar na minha camada teste e vou dar um delete nela ali. Camada, o geral é basicamente isso. Como eu falei em relação aos outros ícones, aos outros ajustes e manipulações, durante o curso a gente vai trabalhar nos exercícios e vai ir anexando mais conhecimento sobre cada elemento que a gente está trabalhando aqui.